Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Anselmo, rogai por nós. Olá, seja bem-vindo ao grupo Santo Anselmo, seja bem-vindo ao nosso curso de História da Igreja. Nessa 7ª aula, nós vamos falar da Teofania do Espírito Santo, que acontece na festa judaica do Pentecostes. Nesse dia, o Espírito Santo vem sobre os discípulos, fazendo nascer naquele momento a igreja, marcando o início da igreja na sua feição externa, na sua feição institucionalizada, quando a igreja sai para anunciar o Evangelho e para ser a continuidade da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, antes de adentrarmos propriamente no assunto, peço a você, caso você goste desse vídeo, curta esse vídeo, deixe aí o seu joinha, inscreva-se aqui no nosso canal no YouTube, ative o sininho para novas manifestações de nossos vídeos, siga-nos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, ouça os nossos podcasts diários, ajude-nos nessa rede social. Vamos à Teofania do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, pode virar a página. São Lucas nos descreve o evento, no capítulo 2 de Atos, da seguinte maneira. Eu estou lendo aqui a famosa versão do padre Mato Soares, de 1956, uma das melhores traduções católicas de língua portuguesa da Bíblia Sagrada. Quando se completaram os dias do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um estrondo, como de vento que soprava impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam reunidos. Apareceram-lhes repartidas umas como línguas de fogo, das quais pousou uma sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em várias línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Estavam residindo em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Logo que se deu esse ruído, acudiu muita gente e ficou pasmada, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam todos atônitos e admiravam-se, dizendo: porventura, não são galileus todos esses que falam? Como é que ouvimos falar em nossa língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfilha, o Egito e várias partes da Líbia, vizinhas de Cirene, e os vindos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os ouvimos falar nas nossas línguas das maravilhas de Deus. Estavam todos atônitos e fora de si, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão cheios de vinho doce. Esse é o texto, a primeira parte da Teofania do Espírito Santo. Observe que eles estavam reunidos no mesmo lugar e ouve-se um som como de um vento. O vento é uma das expressões do Espírito de Deus na Bíblia Sagrada, um dos elementos que simbolizam o Espírito Santo. Então, ouve-se um som como de um vento impetuoso, um estrondo, diz o padre Mato Soares na sua tradução. E vê-se também línguas de fogo que se repartem entre os apóstolos. O fogo também como elemento purificador de várias, por exemplo, da atividade mineradora, que já era conhecida naquele tempo, é outro símbolo do Espírito Santo.
E os israelenses se espantam com aquele som, se espantam com aquela visão, mas se espantam sobretudo com um fenômeno absolutamente fora do normal. Galileus, que é a maior parte dos discípulos, não é? Pessoas que viviam numa região simples, pessoas iletradas, começam a falar das coisas de Deus em vários idiomas, mas idiomas conhecidos daquela época, idiomas que eram falados em outras terras fora de Jerusalém. E como eu disse há pouco, a festa de Pentecostes exigia que as pessoas da religião judaica que viviam fora de Jerusalém viessem para Jerusalém, então você tinha uma grande quantidade de estrangeiros em Jerusalém. E esses estrangeiros ouviam os discípulos falarem na sua língua estrangeira, na sua língua materna, acerca das maravilhas de Deus. Então, o árabe que estava lá estava ouvindo o discípulo falar em árabe. O romano estava ouvindo o discípulo falar em latim e por aí afora, não é? Isso faz com que eles fiquem em um estado de espanto, de tal modo que eles imputam essa situação toda à embriaguez. Olha só, porque essa é a hora terça, como São Pedro vai dizer mais tarde. Era de manhã, então a hora terça é mais ou menos às 9 da manhã. E como era o dia de festa, os judeus em Jerusalém estavam em jejum. Obviamente não comiam e nem bebiam. E esse evento fantástico, eles, para desprezar e escarnecer, eles dizem, estão embriagados, estão cheios de vinho doce, de mosto, a essa hora da manhã. Por quê? Porque era dia de jejum. Então, dizer que a pessoa não só bebeu, mas bebeu a ponto de ficar bêbado, seria uma forma de escarnecer. Mas esse ato de escárnio se dá em razão do evento milagroso, do evento absolutamente fantástico que eles estavam presenciando. Existe aqui alguns elementos que nós precisamos entender. Essa teofania do Espírito Santo que se manifestou na forma do vento, na forma do fogo, e nesse caso específico, na forma de os discípulos falarem línguas que eles não estudaram, mas línguas de povos conhecidos de sua época, não é? Idiomas de povos conhecidos de sua época, como se fosse hoje um grupo de pessoas falando sem estudar alemão, francês, inglês, polonês, russo, mandarim, japonês, não é? Isso causaria o mesmo espanto, não é? Como é que essas pessoas que não estudaram alemão, polonês e russo estão falando das maravilhas de Deus em alemão, russo e polonês? Diriam, respectivamente, um alemão, um russo e um polonês, né? Então, esse evento tem um sentido espiritual muito importante. Ele nos faz lembrar uma narrativa bíblica lá no livro de Gênesis, ali por volta do capítulo 10, 11, que é o evento de Babel. No dia de Babel, naquele evento da Torre de Babel, o texto bíblico de Gênesis nos diz que Deus confundiu a língua dos homens. Então, os idiomas se multiplicaram e em vez de o ser humano ter um só idioma, eles passaram a ter vários idiomas e isso fez com que as pessoas se separassem e passassem a ocupar os vários pontos do mundo. É a forma lá narrada pelo hagiógrafo, né, o escritor do Gênesis. Aqui, nesse evento, nós temos uma unificação, não é? Na forma da mensagem do Evangelho. Lá, as línguas se separam, as pessoas se dividem, as pessoas se espalham pelo mundo, não é? Se distanciam pela multiplicidade de idiomas. Aqui nós temos a reunião novamente de pessoas de todo o mundo, porque nós tivemos a unificação de idiomas. E que idioma foi esse em que todas essas pessoas em Jerusalém estavam unificados? O idioma do Evangelho, o idioma da mensagem de Cristo, o querigma, o anúncio do Evangelho. Então, de certa forma, o dia da teofania do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, ele é um anti-Babel, não é? Ele é um anti-Babel. Se
a Torre de Babel, a pretensão de construir uma torre para chegar até Deus, não é? Tem como consequência a difusão de várias línguas, a dificuldade de comunicação e o espalhamento das pessoas, a separação das pessoas sobre a terra. O evento de Pentecostes tem a reunião de todas as pessoas daquele mundo conhecido, e continua assim, a reunião de todas as pessoas em torno da igreja. Em torno da igreja, e essa sim, como igreja, vai levar as pessoas aos céus. Observe que em Babel nós temos a pretensão de ir aos céus por nossos próprios meios, e a confusão das línguas nos separa. Em Pentecostes, nós temos a reunião de todas as pessoas numa mesma língua, na língua do Evangelho, na língua do anúncio do reino. E aqui não é mais Babel, aqui é a igreja, a grande catedral que nos levará aos céus. Isso é uma interpretação muito bonita, uma relação muito bonita que as Escrituras nos faz entre Babel e a teofania do Espírito Santo no nascimento da igreja. Mas, diante dessa situação toda, de toda essa manifestação, nós temos as pessoas que desprezam. Nem todos viram essa teofania com grande alegria. Então, entra São Pedro. Vira a página aí para o Pedrão. Naquele momento, São Pedro toma a palavra. Eu quero só fazer um parêntese aqui. Observe que no grupo de apóstolos, a igreja está nascendo e o ministério petrino começa a se consolidar. Pedro, que muitas vezes, ao longo dos 3 anos, é o primeiro a falar, é o primeiro a agir, aqui no nascimento da igreja, já mostra a sua vocação para o ministério petrino, a assunção daquela missão que Deus lhe deu de liderar o colégio apostólico. E como papa de um grupo muito pequeno, São Pedro toma a palavra e faz o primeiro anúncio do evangelho. No primeiro momento, São Pedro vai dizer, não é isso não, ninguém está bêbado aqui não. Essa é a 3ª hora da manhã, rapaz. São 9 da manhã. Não estamos bêbados não, estamos possuídos pelo Espírito de Deus, assim como nos ensinou, como previu o profeta Joel. E ele logo busca no Antigo Testamento, na profecia de Joel, para mostrar aos judeus, não é, que conheciam o profeta Joel, que havia profetizado muito tempo atrás, que o Espírito Santo viria um dia de maneira especial. E o dia era esse, e viria para a igreja. E logo ele inicia a sua pregação e vai falar de Jesus. E vai falar de Jesus dizendo aos judeus que aquele que o próprio povo judeu, não é, e os romanos desprezaram, mataram, crucificando, aquele é o enviado de Deus. E aí São Pedro faz a primeira homilia da Igreja Católica. São Pedro faz o primeiro anúncio do Evangelho. E depois desse anúncio, obviamente, um grande número de pessoas percebe nas palavras de São Pedro, percebe diante daquela teofania, que ali está nascendo uma nova forma de vida, que ali está nascendo um novo modelo de vida. A revelação de Deus ao mundo está se consolidando por meio de Jesus Cristo e da igreja que naqueles dias está nascendo. Diante disso, eles perguntam a Pedro: o que nós vamos fazer? Convertei-vos. Conversão de vida. Junte-se a nós, converta-se, venha para a igreja. E imediatamente começa o processo de realização do primeiro sacramento. E aí mais uma preciosidade católica. Aqui no Grupo Santo Anselmo eu gravei um curso da Teologia dos Sacramentos. São 18 vídeos, 6 horas de gravação à sua disposição. E lá, dentre os 7 sacramentos, nós vamos falar do batismo. Primeiro sacramento, o sacramento de ingresso no corpo de Cristo, de união à igreja. E na hora em que São Pedro termina o anúncio do evangelho, o anúncio do querigma, e então ele
é perguntado pelas pessoas: como nós vamos nos proceder diante desse Cristo que você nos anuncia? Convertei-vos e sejam batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E naquele dia, nos diz São Lucas, são batizadas quase 3.000 pessoas. E assim, meus irmãos, a igreja nasce e inicia a sua missão, que está aí até hoje. Não é? Essa questão das línguas que foram separadas em Babel e unificadas na igreja, nos mostra também outra vertente importante, a universalidade da salvação. Não é? A universalidade da salvação. A salvação foi para todos. Não é? Jesus veio como uma promessa feita ao povo de Israel. Ele nasceu numa família israelita. Não é? Quando Deus se faz homem, ele se faz um homem judeu, um homem israelita. Mas a salvação que ele traz não é apenas para os israelitas, é para todo o mundo. E essa multiplicidade de nações em Israel nos dá essa ideia. Essa multiplicidade de línguas que foi separada em Babel e que foi reunida agora na língua do Evangelho, no idioma do Evangelho, nos mostra a universalidade da salvação para todos os homens, para todas as mulheres, para todas as pessoas. Fique conosco e que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós.